Se você quer saber ou lembrar quais foram os melhores jogos do PS3, nós montamos uma lista completinha. Trazemos os 20 melhores, para você matar a saudade desse que foi um dos consoles da Sony em que nasceram as melhores franquias da história. Demon's Souls. Demon's Souls é da família Dark Souls e Bloodborne. Logo, é difícil não morrer. O que é recompensado por bons gráficos, enredo de qualidade e uma mecânica desafiadora. Fora os finais abertos, que são desbloqueados de acordo com suas escolhas e ações ao longo do gameplay. L.A. Noire. L.A. Noire é um grande jogo de investigação. Você terá acesso a diversos casos de crimes, e quanto mais investiga, mais desbloqueia partes do enredo e novos casos. É viciante ir atrás dos criminosos por Los Angeles, com aquela ambientação noturna e misteriosa dos filmes do gênero policial. Limbo. Limbo é um jogo bem simples. Basicamente você pode se mover para trás e para frente, pegar objetos, pular e escalar. Tudo em um ambiente em plataforma. A missão é resolver puzzles e passar por inimigos e obstáculos em uma floresta. Algo que, salientamos, não é nada fácil. Rayman Legends. Rayman Legends segue seu antecessor, em que os jogadores saem pelas fases destruindo cenários, coletando itens e derrotando inimigos. No fim, é um ótimo jogo no estilo plataforma e para quem gosta de colecionar e desbloquear segredos. Killzone 2. Killzone é um FPS de boa qualidade, com uma campanha sólida e padrão do gênero. O destaque está no multiplayer, pois você não escolhe o modo de jogo, mas sim joga todos em sequência. Vence a equipe com mais vitórias no total. Assassin's Creed 2. Alguns críticos acham esse a ser um dos melhores, pois o enredo é realmente memorável. E, claro, tem Ezio da Firenze como protagonista, um dos mais carismáticos protagonistas da franquia. Como habitual, você encontra personalidades históricas no jogo, como Leonardo da Vinci. Foi o título que de fato popularizou a série de jogos, sendo uma base para todos os demais que vieram depois. Rock Band 2. Um dos melhores jogos de música já feitos. Voz, guitarra, bateria e baixo formavam a banda dos sonhos em músicas famosas, incluindo artistas como System of a Down e Nirvana. Valia muito a pena para jogar com os amigos ou para tentar uma carreira solo em qualquer um dos instrumentos acima ou como cantor.
The Elder Scrolls 4, Oblivion. Outro magnífico jogo da série Elder Scrolls. A edição anterior a Skyrim foca-se em lutar contra as forças do mal, os Daedra, inclusive tendo de dar uma voltinha pelo mundo dos demônios. O final do jogo é espetacular e dá uma ideia do que iríamos encontrar na narrativa do Dragon Ball. Super Street Fighter 4. Super Street Fighter 4 traz cenários e personagens em 3D, mais jogabilidade em 2D, o que cria o efeito 2.5D. Além disso, essa versão traz 10 lutadores a mais em relação ao jogo base. Comparado ao SF3, trouxe uma porção de inovações nos modos de ataque, deixando as lutas com maiores opções de combate. Portal 2. Portal 2. Tanto o modo cooperativo quanto o single player fazem com que você tenha de atravessar portais para chegar à fase seguinte. E isso só é possível resolvendo puzzles inteligentes criados pelo game. Mass Effect 2. RPG Shooter em primeira pessoa definem Mass Effect 2. Você e mais 2 membros da equipe viajam pela Via Láctea, visitando planetas para coletar recursos. As batalhas são físicas ou por meio de ataques bióticos, que lembram feitiços. Dá para posicionar os membros da equipe em campo, para ajudá-los. The Walking Dead. Um dos melhores jogos da Telltale, The Walking Dead situa-se no mesmo mundo dos quadrinhos, mas as personagens foram criadas apenas para o game. O sistema de escolhas dita a narrativa e suas ações. Mesmo as lutas se baseiam em opções, e tudo o que você faz interfere na sequência dos capítulos, até o fim. Wolfenstein: The New Order. Imagine se os nazistas tivessem vencido a guerra. É isso que o game traz, colocando você na pele de um soldado dos Estados Unidos, que deve impedir que os nazis controlem o mundo. Shaun: Enemy Unknown. Outro bom jogo de temática alienígena. Shaun é um game de guerra tática, em que você controla uma equipe no campo, em que você deve eliminar, por turnos, outros inimigos. Entre as batalhas, gerencie sua base, armamento e faça pesquisas com tecnologias alienígenas. Dead Space 2. Dead Space continua as aventuras de Isaac Clarke, que está preso em uma colônia humana, em uma das luas de Saturno. Ou seja, um survival horror e de ação. Yakuza 5. No geral, Yakuza 5 tem a mesma pegada dos outros jogos. O diferencial é que você pode controlar até 5 diferentes personagens, em 5 localidades diferentes do Japão. Burnout Paradise. Um dos melhores da franquia, Burnout Paradise tem mundo aberto, em que o jogador escolhe as missões que quer fazer. Aliás,
Se quiser pode apenas ficar fazendo manobras pelas ruas. Há corridas dos mais diversos estilos, bem como o modo Crash, em que você deve destruir outros veículos. Resistance 3 tem uma temática de ficção científica bem elaborada, em que o jogador deve viajar por um buraco de minhoca para fechá-lo, lutando contra forças alienígenas que ameaçam a Terra. Borderlands 2. Borderlands 2 é um shooter em primeira pessoa que expandiu muito o mundo de Pandora, apresentado no primeiro game, focando todas as missões e o enredo em contar um pouco mais sobre a história do lugar. São mais de 10 seções diferentes do mapa para explorar, 4 novos heróis e, acredite ou não, combinações infinitas de armas. Ainda tem boas classes de personagens e veículos. Dishonored. Jogo em primeira pessoa, de ação furtiva. Foca-se em uma empreitada de vingança, em que o jogador controla um assassino com poderes sobrenaturais. Cada missão, ao melhor estilo Hitman ou Metal Gear, pode ser completada de diferentes maneiras. A furtividade é apenas uma opção, e o fim do jogo muda conforme suas escolhas. BioShock. BioShock tem tudo: survival, RPG, shooter em primeira pessoa, escolhas morais, furtividade e um enredo inteligente. Traz uma distopia e personagens complexos, além de boas doses de terror. Um jogo que é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. Persona 5. Persona 5 traz você de volta aos estudos, na pele de Jukir, em uma Tóquio moderna e bem retratada no jogo. Esse título é uma grande mistura entre RPG, simulação social e exploração de dungeons, com batalhas empolgantes. Call of Duty Black Ops. Black Ops é um dos melhores jogos de Call of Duty. A campanha é de uma qualidade enorme, permitindo que os jogadores controlem vários personagens, em perspectivas diferentes. O multiplayer é ótimo, colocando duas equipes em um cenário. Os modos variam, tendo o clássico The Teamwork e o Capture the Flag. The Elder Scrolls V: Skyrim. Skyrim foi um dos últimos jogos do PS3 e, portanto, um dos melhores em termos de qualidade gráfica. Mas não bastasse isso, o mundo aberto é imenso, com centenas de missões. A narrativa do Dragonborn é bem construída, e as expansões tornam o game ainda mais fantástico. E, claro, enfrentar dragões lendários é uma experiência intensa. Little Big Planet. Little Big Planet até parece um jogo feito para crianças, mas adolescentes e adultos certamente se divertiram muito com ele no PS3. Os jogadores controlam a personagem conhecida como Sackboy. O game é divertido porque podemos personalizar Sackboy das mais diversas formas, com roupas, desenhos e outras possibilidades. Na época de seu lançamento, em 2008, Little Big Planet teve bom sucesso por ser desafiante. A história simples e infantil era apenas um pano de fundo para fases absurdamente complicadas de passar.
fora aquelas construídas pelos próprios jogadores. Também não podemos esquecer que o fato de poder jogar com um amigo também era um ponto positivo. Dark Souls. Dark Souls é um jogo de temática medieval que fez muito sucesso no PlayStation 3. A jogabilidade em terceira pessoa, com combate estratégico e com curva de dificuldade, tornam esse um game para jogadores mais hardcore. Afinal, não é qualquer um que consegue chegar ao final do jogo e zerá-lo sem passar por muito sufoco. Por isso que Dark Souls entrou para o grupo de jogos mais complicados de todos os tempos. Ele é punitivo e obriga mesmo os jogadores a pensarem a melhor atitude para cada inimigo. Pelo menos é possível obter a ajuda de amigos e de outros jogadores online durante toda a campanha. Fallout 3. Fallout 3 foi um sucesso tanto em vendas quanto em relação às críticas. Como de costume nos jogos da série, o jogador assume uma personagem em um mundo apocalíptico, em um pós-guerra nuclear. No caso específico desse título, você é o morador de um abrigo nuclear, cuja missão é encontrar seu pai. Dá para jogar tanto em primeira quanto em terceira pessoa. Há sistema de construção de personagem, assim como é possível evoluir atributos, adquirir armas e armaduras. Com um total de 5 DLCs, Fallout 3 é também conhecido por possibilitar mais de um final para sua campanha. Far Cry 4. Seguindo o sucesso de seu antecessor, Far Cry 4 investe nos elementos de RPG e mantém a perspectiva em primeira pessoa. Uma adição interessante nesse título é a importância da vida selvagem no gameplay. Além de poder caçar animais, o jogador pode ser mordido por eles, o que pode levar à morte no modo hardcore. Morrer de hipotermia também é uma possibilidade. O jogo não é tão impactante quanto Far Cry 3, principalmente porque o chefão não é tão visceral quanto Vaus Montenegro. Ainda assim, esse é um dos grandes jogos do gênero no PS3. Traz um sistema de karma, que dá pontos ou tiros de acordo com o comportamento do jogador. EA Virem. EA Virem é um jogo bem icônico. Ele segue 4 personagens, em uma trama complexa, que envolve um serial killer que afoga suas vítimas em dias chuvosos. Para jogar, o jogador deve realizar movimentos com o joystick e acertar as sequências de botões. O game conta com finais diferentes, pois as decisões do jogador podem matar todas as personagens, afetando a narrativa. O jogo foi um sucesso de crítica na época, dando, inclusive, origem a uma versão remasterizada para os consoles das gerações mais recentes. Journey. Journey não traz uma proposta comum ou padrão. Fez sucesso no PlayStation 3 justamente porque oferece um gameplay único. Você não tem qualquer ideia do que é a narrativa, muito menos qual é o objetivo. Basicamente é explorar diversos cenários, em busca de chegar ao topo de uma montanha. Controlando uma criatura encapuzada e sem nome, temos de resolver puzzles e encontrar maneiras de seguir o caminho de autoconhecimento da personagem. É possível encontrar outros jogadores nesse caminho, podendo completar a jornada juntos, caso queiram. Journey ganhou diversos prêmios de jogo do ano. É uma aventura contemplativa que merece todo o destaque e reconhecimento. Call of Duty Modern Warfare 2. Começamos com um nome pesado em todos os sentidos.
Modern Warfare 2 foi encarregado de ser melhor que seu antecessor. Muitos acharam que isso era impossível, mas a missão foi cumprida e com sucesso. Esse é sem dúvida o melhor jogo de guerra do PlayStation 3. O game é frenético do início ao fim. Nele você assume duas frentes, sendo uma um grupo de contra-terroristas, enquanto a outra é de Rangers. Você passa por diversas missões na campanha, que lhe colocam no Afeganistão, em Washington, no calor do Rio de Janeiro e no frio da Sibéria. Na época esse Call of Duty foi impactante justamente por ter missões ambientadas em favelas brasileiras. Só nisso conquistou milhares de fãs, que certamente nunca deixaram de acompanhar os demais jogos da franquia. Gran Turismo 5. Não adianta, falar em PlayStation significa sempre falar em Gran Turismo. Afinal, esse jogo é um dos grandes representantes dos consoles da Sony. E foi muito bem recebido no PlayStation 3. Em primeiro lugar pelos 1063 carros que os jogadores podem colecionar. Depois pelas dezenas de pistas e pelas reformulações na jogabilidade. A que mais se destaca é haver danos nos carros quando eles batem. Eles eram mínimos, mas traziam um pouco mais de realidade à experiência. Além deles, podemos citar circuitos que possuem variação climática. Não eram muitos, mas os que tinham isso eram muito divertidos. Batman: Arkham City. Todos os jogos da série Arkham são incríveis, isso ninguém nega. Mas Arkham City entra na lista porque representa um novo rumo e uma grande evolução em relação ao título anterior. No PlayStation 3, pelo menos, é considerado o melhor de todos os jogos do Homem-Morcego. Isso se deve ao fato de que o mapa de City é imenso. As missões não têm aquela característica linear de Asylum, permitindo que os jogadores literalmente sintam a liberdade que é ser o Batman. A campanha principal dura cerca de 40 horas, sem contar as tramas e tarefas secundárias, como as de Charada. Inúmeros personagens dos quadrinhos do Cavaleiro das Trevas marcam presença nesse jogo. É perfeito para quem ama jogos de super-herói e para quem quer passar um longo tempo defendendo Gotham City. Uncharted 2, Among Thieves. De acordo com muitos críticos, Uncharted 2 está entre os melhores jogos já feitos. A segunda aventura de Nathan Drake leva esse caçador de tesouros a diversos lugares do mundo, em busca de Shangri-La. Para tanto, é preciso derrotar inimigos, resolver diversos puzzles e coletar relíquias, armas e outros itens. Among Thieves foi muito elogiado por diversas qualidades. O gráfico usava muito bem a potência do PlayStation 3, proporcionando um visual super detalhado. A jogabilidade, a mecânica de combate, de movimento e a narrativa foram outros pontos muito aclamados por jogadores e por críticos. Far Cry 3. Far Cry 3 está entre os melhores jogos FPS do PS3. Ele faz o jogador assumir o controle de um turista chamado Jason Brody, que se perdeu em uma viagem com amigos e foi parar em uma ilha. Agora a missão é sobreviver aos piratas que lá moram e escapar vivo desse lugar. Com bons elementos de RPG, Far Cry 3 permite a criação de armas e a criação de estratégias de ataque. Diferentes abordagens podem ser adotadas nesse jogo. Principalmente porque o mapa é imenso. Nesse sentido, esse game é ótimo para quem gosta de explorar terrenos. Mas claro que não podíamos deixar de mencionar o Big Boss de Far Cry 3. Vals Montenegro é doentio, frio e calculista, sendo um inimigo assustador e imprevisível. Mesmo hoje há quem o veja como o melhor vilão da série.
Metal Gear Solid 4: Guns of Patriots. O jogo recebeu diversos prêmios no ano em que foi lançado, inclusive o de melhor jogo do ano. Ele trouxe muitas melhorias em relação a Snake Eater, com grande foco em aprofundar a experiência de furtividade dos jogadores. Agora Snake pode ficar estressado durante o jogo, em especial quando leva dano, o que pode dificultar uma resposta efetiva da personagem. Cada boss é único, exigindo uma estratégia única, e os gráficos e a ambientação sonora trazem um realismo absurdo ao game. Nesse título acompanhamos o desfecho da épica narrativa do Fantasma de Esparta, enquanto ele busca completar sua vingança contra o Olimpo. Com gráficos de cair o queixo, jogabilidade afinada e um gameplay empolgante, é um dos grandes jogos do PS3. Tudo aquilo que funcionou bem nos dois primeiros jogos da franquia é aprimorado. Ao mesmo tempo, porém, é um jogo que não inventa. As mecânicas de combate e de evolução das armas e poderes do espartano são iguais, fáceis e intuitivas. O que não foi fácil foi ver o final do jogo e ter que ficar sem saber qual seria o destino de Kratos. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption contém todos os elementos importantes de um faroeste. Muito tiroteio, cowboys nervosos, cavalos indomáveis e uma terra desértica para explorar. A Rockstar fez um trabalho exemplar nesse título, com um grandioso mundo aberto e com um protagonista complexo e interessante. John Marston é o típico anti-herói que todos os gamers gostam. Protagoniza uma das mais brilhantes narrativas do mundo dos games, em uma trama imprevisível e que conquistou muitos jogadores. Não bastasse isso, Red Dead Redemption recebeu uma versão com zumbis. Ela acrescenta dezenas de missões e novos modos de jogo, que praticamente criam um game à parte. A sequência do jogo, lançada para PS4 e para Xbox One, mostra que o sucesso foi mesmo alto. Mais de 110 milhões de unidades vendidas depois, GTA V continua a ser um sucesso absurdo. Claro que a remasterização para PS4 e para Xbox One ajudou, mas já no PS3 esse jogo quebrava recordes. O mapa é gigante, com muitos detalhes, diversos easter eggs e uma centena de coisas diferentes para fazer. Não podemos nos esquecer das personagens principais da campanha, Franklin, Michael e Trevor. Pela primeira vez na franquia pode-se controlar 3 personagens ao mesmo tempo. As missões de cada um culminam em um final bombástico para o jogo, num crescendo quase cinematográfico. O pai de todos os jogos no PlayStation 3 não poderia ser outro. The Last of Us recebeu inúmeros prêmios pela narrativa de altíssima qualidade e pela profundidade das relações desenvolvidas pelas personagens. Por falar nelas, é impossível não se emocionar com os diálogos de Joel e de Ellie. Em relação ao gameplay, a pegada é perfeita para um jogo pós-apocalíptico. O andar vagaroso, com quase nada de munição e com uma quase obrigação a agir furtivamente, causa uma tensão enorme. Os sustos e os momentos de perigo são constantes. Dificilmente se anda muitos metros sem ficar ferido ou mesmo sem morrer. The Last of Us é um dos melhores jogos do PS3 e um dos mais aclamados da história. É um sucesso tanto como survival, como shooter e até mesmo como jogo de terror. Enfim, é uma experiência única e que todos os gamers precisam ter.
Gostou do vídeo? Compartilhe, inscreva-se, dê like, e obrigado por assistir.